Bom dia, irmãos. É uma alegria estar compartilhando mais uma vez um estudo aqui para a nossa EBD e espero que seja uma bênção para os irmãos. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre a vida de Abraão com um ângulo um pouco diferente, porque sempre olhamos pelo ângulo da fé, do pai da fé, do homem que atendeu de imediato o chamado de Deus, e a gente pode ver muitas vezes que a Bíblia nos fornece um ângulo às vezes mais preciso sobre os fatos, né? Porque nós temos o relato do chamado de Abraão em Gênesis, mas nós temos vários comentários ocorrendo após o próprio Moisés que conta esse primeiro relato, mas a gente tem Josué dizendo, e depois tem no Novo Testamento, nós temos muitas citações sobre Abraão. Então é interessante a gente somar todas e ter ali um quadro mais completo de como acontece, né, o chamado de Abraão. Porque em Gênesis 12 nós temos o relato bem como Abraão sendo chamado e de imediato atendendo o chamado de Deus. Então ele sai da sua terra e segue para a terra que Deus iria mostrar. Mas quando a gente olha um pouco mais atento, a gente já percebe que no capítulo 11 já ocorre um fato interessante que parece que o pai de Abraão, no final do capítulo 11, terá 31, né? Do 11:31 diz: Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Saraí, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Harã e passaram a habitar ali. Então a gente já pode perceber que a iniciativa de sair da terra é do pai de Abraão, não precisamente dele, né? Então parece que ele vai parte do caminho e fica ali para Abraão o restante do caminho, né? Então não sei o motivo porque o pai de Abraão já pensa em sair assim da terra de Ur e porque ele busca esses caminhos. Não sabemos se ele já estava seguindo talvez um conselho do próprio filho de Abraão, ou se foi por espontaneidade dele, ou se Deus direcionou o pai de Abraão para que facilitasse também o chamado de Abraão, não sabemos, mas olhando por esse fato, a gente vê que a saída de Abraão já de Ur não foi uma iniciativa unicamente dele, né? Teve uma participação aí familiar e foi todo mundo com ele, né? Foi todo mundo com ele. Isso não muda a história, não muda o fato que Abraão estava ali se dispondo ao que Deus ia fazer, mas vai abrindo assim uma compreensão melhor de quem era Abraão, e a gente vê que as situações que acontecem com ele, Deus também estava agindo ali em todas as circunstâncias e não só simplesmente Abraão agindo, né? E aí eu gosto do relato no livro de Atos, que é um relato interessante, que é o relato de Estevão, que ele vai ali, né, diante de muitos interrogatórios, ele responde aqui no capítulo 7 de Atos, dizendo aqui, 7:2, Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouve, ó Deus da glória, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, a gente já vê esse fato, então Deus talvez falou com Abraão em Ur, ou antes de chegar em Harã, aí a gente não sabe exatamente, mas o que Estevão deixa é que foi antes de ele ir para Harã, então ele estava talvez em Ur mesmo, e disse-lhe: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, se é como Estevão aqui está dizendo, então ele recebeu o chamado em Ur e a sequência dele seguir
foi então junto com o pai dele, foi com a família. Então ele saiu do meio do povo dele já de primeira, ele deixou, ainda ele estava ainda com o pai dele, a parentela. Então ele começou a sair da terra, mas ainda não completamente, né? E no 3, e disse-lhe: sai da sua terra e do meio do seu povo, dos seus parentes. E aí no 4, então ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Então, se a gente cruza aqui com um relato de Gênesis, ele não foi ele, foi junto o pai, foi todo mundo, né? Depois, aí aparece que o seu pai morreu, Deus o trouxe dali para esta terra em que agora habitais. Ele falando para o povo naquele momento, Estevão. Então a gente vê que tem um fator aí diferente que surge, que é a morte do pai de Abraão. Então parece que ele também só vai para Canaã depois que o pai dele morre. E o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Não deixando de ver todos esses ângulos que o Novo Testamento fala de Abraão como pai da fé. A gente tem os relatos em Hebreus, tem o próprio Paulo, Romanos. A gente tem muitas citações sobre o lado positivo do chamado de Abraão. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que justamente Abraão, ele teve uma fé, mas Deus fez as circunstâncias da vida dele facilitar ou direcionar esse chamado que ele deu. Então não é simplesmente Abraão foi chamado e deu simples passos de fé e seguiu. Havia muita dificuldade de onde ele tinha que sair, ele tinha toda a sua parentela ao seu redor, ele tinha vários fatores aí que a gente vê na história. E se a gente olha pelo lado cronológico, que eu não vou me aprofundar aqui, cronológico entre quando ele foi chamado, que aqui diz em Gênesis que ele tinha, no capítulo 12, 4, diz que ele tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então indo aí em direção para Canaã. Mas aqui a gente cruzando a idade da morte do pai de Abraão, que está no relato de Atos, que é aí que ele foi para Canaã. Então a gente pode aumentar esses anos aí, né? Abre uma janela entre o momento que ele foi chamado em Ur, o quanto tempo ele levou em Harã e de Harã para ir. Então ele não foi um chamado imediato, né? Pode ter levado 20, 30, 40 anos entre ele ter ouvido Deus e ter conseguido fazer todo esse movimento até chegar em Canaã. Então a gente pode, vendo esses detalhes, perceber que Abraão teve um chamado de Deus, mas a sua fé ela foi sendo desenvolvida, foi um processo, foi um caminhar com Deus. E é isso que eu quero deixar de lição para os irmãos, que a fé de Abraão, ela inicia com a ação de Deus, né? Abraão, é interessante que a Bíblia não relata que Abraão era um homem justo, que ele tinha qualidades especiais, que ele tinha uma qualidade espiritual elevada e por isso Deus falou com ele. A Bíblia não dá esse relato. Parece que Deus elege Abraão para dali nascer um povo, e não é muito diferente da gente, porque que qualidade temos, né? O que a gente pode se dizer em nós que Deus nos escolheu porque somos especiais ou porque eu tenho uma qualidade única, espiritual, eu tenho uma devoção sem igual, né? E não, a Bíblia não fala que Abraão tinha nada de especial, ele simplesmente foi chamado, e nesse chamado Deus foi ensinando essa fé para ele, foi ensinando a confiar, né? E é interessante, Deus dá o direcionar e Abraão, não sei se por causa do pai, ele vai se mudando de cidade, vai se aproximando de Canaã, e Deus ali vai agindo e fazendo o chamado dele. Então parece que o começo desse caminhar de Abraão é uma iniciativa unicamente de Deus, que Deus vai fazendo a situação ser possível. Então a gente pode ver que é a obra soberana de Deus
que a longo prazo continua fazendo a vida de Abraão crescer espiritualmente, né? Então não é o Abraão que age, mas é Deus que vai abrindo os caminhos para ele. Então a gente pode ver que após chamar a Abraão, é Deus que começa a movimentar esse chamado, né? Então, se é por causa do pai, se é a família, se tem uma situação que fez a mudança, e a gente pode até ver que Deus tem propósitos lá na frente com esses descendentes de Abraão, né? Que muitas vezes Deus movimenta o povo por causa da fome, por causa da escravidão. Então, Deus é o agente do chamado, é o agente que faz o chamado acontecer. E muitas vezes a gente acha que é a gente que vai fazer tudo, mas foi Deus que foi abrindo o caminho. Então, a gente pode chegar numa conclusão que esse chamado de Deus é um convite a uma jornada cristã, a uma peregrinação, que é o que aconteceu com Abraão. Abraão ele foi chamado e foi convidado por Deus a peregrinar aí por essas terras e quase que não vê o resultado desse grande pai que ele foi chamado a ser, né? É muito longo prazo. E o que a gente só pode concluir é que Abraão pouco sabia sobre a fé, sobre o que seguir, mas Deus foi conduzindo ele. E até por último aqui, como o relato de Atos, a morte do pai dele que parece que fez ele ser livre aí para seguir finalmente para Canaã. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos, que a nossa vida muitas vezes pensamos em Abraão, em outros, em Josué, em Paulos da Bíblia, e quando a gente se aproxima bem das histórias deles, a gente vê que eles têm as mesmas dificuldades que a nossa e eles têm a mesma participação de Deus na história, que se não é Deus agindo, eles nada fariam. Talvez Abraão nunca sairia da terra dele se Deus não movimentasse ali toda a história, a família dele, o pai dele, por sabe lá qual motivo, Deus fez fazer ele ir saindo da terra dele. Não foi uma iniciativa sozinha de Abraão, mas foi Deus puxando ele para o chamado. E assim é a nossa vida também, é Deus sempre nos direcionando e precisamos estar atentos, que eu acho que é o ponto aí com Abraão, mesmo com toda a demora, com todas dificuldades que ele encontrou no caminho, acho que Abraão ele ficou disponível, né? Disponível para o que Deus ia levar, né? Então, a jornada cristã, eu posso resumir, ela tem a raiz nessa confiabilidade, nessa confiança no que Deus vai fazer. É isso que a gente precisa ter, e o caminho da fé é Deus que vai aí abrindo e mostrando para a gente o caminho. Se Ele nos chamou, Ele vai fazer as condições e vai nos puxar para esse chamado. E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos, que possamos estar disponíveis, né, para ouvir a voz de Deus e confiar que Ele nos chamou e Ele vai nos dar todas as condições aí para cumprir o seu chamado. Então essa é a palavra, que Deus abençoe os irmãos, que possamos ter aí uma boa semana, um bom dia, boa noite para quem vê à noite, e que possamos cada vez nos alegrar mais presencialmente e voltando aí às normalidades. Então fica aí um abraço e um bom dia a todos.